Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Vamos inicialmente fechar os nossos olhos e, por meio daquela respiração bem profunda, vamos deixar este ar puro penetrar os nossos pulmões, deixar com que essa energia de paz envolva nossos corações, nos colocando assim em total sintonia com nossos mentores, com os irmãos de luz que se fazem presentes na casa. Vamos agradecer a Deus, Pai, por mais este momento, onde temos a permissão de estarmos aqui, reunidos em torno do nome do nosso Mestre. Vamos agradecer ao nosso Mestre, irmão Jesus, por mais uma vez, estender as suas mãos sobre nós, nos abençoando, derramando sobre nós o seu amor, dedicando a cada um de nós a sua paciência. Vamos agradecer aos nossos mentores, que sempre estando ao nosso lado, tentam nos guiar ao bom caminho. E aos irmãos desencarnados que vêm se aproximando neste momento de nós, devido à nossa sintonia, damos as boas-vindas. Que a paz de Cristo esteja com todos. Amém. Vamos lá, então. Um assunto hoje muito interessante. Tenho certeza aí que causa bastante dúvidas, não só em nós espíritas, mas em qualquer pessoa de outra religião. É justamente a questão sobre o divórcio e a separação. Alguém aí é divorciado, divorciada, separado, desquitado? Alguém? Vocês conhecem alguém que é? Pois é. Nós tivemos aí uma grande quantidade de separações ao longo da pandemia, né? Quantas e quantas pessoas decidiram, então, se separarem, divorciarem? A partir daquele momento, parece que a convivência, quando ficou mais próxima, né? As diferenças acabam ficando mais evidentes e a separação, então, se tornou inevitável nesse momento que a gente passou. Mas eu pergunto para vocês, o divórcio, a separação, na lei do homem, ela é legal? Sim. Sim, né? Na lei de Deus, ela é legal? Depende. Sim, também, né? Ela depende da lei do homem e depende da lei de Deus. Nós vamos estar vendo isso hoje, então. Vamos estar aí tirando algumas dúvidas em relação a isso. E vamos começar, primeiramente, falando da lei do homem. Há muitos e muitos anos atrás, na Palestina, antes de Cristo, a mulher, ela era comparada a um escravo. E mandava na casa, então, era o homem. Se houvesse algum motivo para esse homem não estar querendo mais ficar casado com aquela mulher, bastava a palavra dele dizendo que ela era adúltera e o casamento, então, poderia ser dissolvido. Era muito comum isso acontecer. A mulher, então, não tinha palavra. A mulher não podia se separar. Quem dava a separação era o homem. E quando acontecia isso, a mulher, ela era muito mal vista dentro da sociedade. Não só a mulher, mas também quanto aos seus filhos. Então a mulher fazia de tudo para que a separação não acontecesse, ao ponto até mesmo
de aceitar outra mulher junto com o seu marido, mas sem ter a separação. Porque a partir do momento que ela era colocada para fora da casa, não só ela, mas os seus filhos eram muito mal vistos perante a sociedade. Isso provocou, então, várias barbáries naquela época, várias injustiças naquela época. Aí quem surgiu para dar uma organizada de acordo com o que se podia ser feito naquele momento? Veio Moisés. Moisés, então, colocou em prática a carta de repúdio. Já ouviram falar disso? A carta de repúdio era uma forma de legalizar aquela situação, de forma que a mulher, perante a lei, perante a sociedade, não deveria mais ser vista daquela forma. Nessa carta de repúdio, abriu então possibilidades dessa separação acontecer e ser aceita, entre aspas, pela sociedade. A gente sabe que, por mais que exista uma lei que obriga a gente a fazer algo, isso não quer dizer que a gente concorda com a lei. Isso não quer dizer que a gente obedece à lei. Aliás, hoje, se nós, todos nós, obedecêssemos à lei verdadeira mesmo, as coisas seriam bem diferentes na sociedade que a gente vive. Mas mesmo existindo a lei, em todos os casos, nós não somos obrigados a concordar com a lei. A gente acaba tendo, inclusive, os nossos pensamentos, as nossas ideias em relação àquela lei, e a gente tem a liberdade de fazer ou não. Naquela época era a mesma coisa. Por mais que existia a carta de repúdio, onde legalizava aquela situação e a mulher não deveria ser vista daquela forma, a sociedade pensa o que quiser. Com lei ou sem lei, que uma lei, um pedaço de papel vai mudar a minha cultura frente àquela situação onde a mulher vinha passando? Não vai adiantar absolutamente nada. Mas essa carta de repúdio, o que acontecia? A partir daquele momento, se a mulher fosse realmente adúltera, ela poderia, então, o marido poderia, então, dar aquela carta a ela e mandar embora de casa. Tem um caso de Cícero, aonde ele, com uma grande dívida, enrolado financeiramente, toda hora, o que ele fazia para ter o dote de outra mulher? Dizia que a atual mulher era adúltera. E bastava a palavra do homem. Ele não precisava pegar ela como outro. Bastava ele falar que ela era adulta e estar consumado o negócio. Ela poderia, então, ser mandada embora de casa como uma adúltera. Inclusive, tinha um teste que era feito, olha só que absurdo, aonde a mulher era obrigada a beber a chamada água amarga. Já ouviram falar? O que era isso? A água amarga era um monte de substâncias que se misturava na água. Essa água era dada para a mulher. Se ela passasse mal, é adúltera. Se não passasse mal, não é adúltera. É óbvio que a mulher ia passar mal. Tem um monte de porcaria misturada. E assim, então, ela recebia carta de repúdio, sendo mandada para fora de casa, e legalmente, dentro da lei. A sociedade, mesmo com essa lei, ainda tinha aquela ideia de que, se a mulher foi mandada embora de casa, ela deve ser apedrejada, ela deve ser levada à morte. Por mais que, naquela época, essa carta de repúdio colocada por Moisés não resolveu alguma coisa, foi o primeiro passo dado para se tentar resolver algo. Não adianta, então, o exército mesmo querer colocar uma coisa ainda mais intensa em relação a isso, que é uma cultura. A lei e a cultura que prevalece ainda é a cultura. Mas tentou-se aí, então, a dar passos para estar aliviando essa barra que a mulher sentia, então, que a mulher passava.
E hoje, nós temos aí uma diferença muito grande. Quem que vocês acham, da onde que parte os maiores pedidos, a maior quantidade de pedidos de separação? Ela vem por parte do homem ou por parte da mulher? O que vocês acham? Da mulher. 70% as separações acontecem a pedido da mulher. Hoje a mulher, ela tem o seu espaço para o trabalho, naquela época não tinha. Hoje a mulher tem a sua liberdade, a sua vida financeira, sem precisar do homem. Mas eu pergunto para vocês uma coisa. Se você fala assim, olha, a mulher é separada, separou 3 vezes, como que essa mulher ainda é vista na sociedade? Tudo bem, ela não vai ser apedrejada. Mas é a mesma coisa da mulher que nunca foi casada? Não é. Ainda existe, sim, essas questões que diferenciam e colocam nitidamente que a mulher separada, talvez ela não tenha a dignidade, sei lá, como que as pessoas pensam, para estar ali, então, naquele meio social e concorrer com outro marido perante uma que nunca foi casada. Isso ainda de leve, mas acontece. Pode falar. Mas tem um detalhe, né? Que quando divorcia várias vezes e conta o porquê, aí você até compreende e assim, concorda com a pessoa. Igual uma amiga minha, né? Conheci uma pessoa, uma amiga minha, que agora é minha amiga, né? Na academia. Aí ela falou que foi divorciada 2 vezes e tal, eu meio assim, né? Aí ela foi me contar o porquê. Porque quando ela estava gestante, foi traída, o marido dela ficou com a irmã dela, estava pegando a irmã dela, entendeu? Então, assim, ela pegou e separou do homem. Então, aí eu concordei com ela. Ok, nós vamos chegar nisso aí já já. Então, aquela questão. Frente a isso que a gente falou, a lei do homem, eu pergunto para vocês: o divórcio é certo ou ele é errado? É. O divórcio é tão errado quanto eu dizer que ele é certo. Por que isso daí? O que acontece na maioria dos casos de divórcio que a gente conhece? A grande maioria das vezes, o que gerou aquilo ali na realidade foi uma grande falta de maturidade das partes. As pessoas pensam que o casar é só porque o negócio está bom agora, vamos juntar nossos planos, vamos ter nossos filhos e vamos casar, vamos ficar juntos aí. Quando, na realidade, quem é casado sabe disso, né? O casamento, ele é uma sociedade. Vamos comparar com uma empresa. Dentro de uma empresa, 2 sócios, para decidir o que vai acontecer em determinada questão, quem é que decide isso? Os dois. Os dois. Então, se vai decidir alguma coisa dentro de casa, os dois deveriam estar decidindo sobre aquilo ali. E é isso que acontece normalmente. Sempre vai ter um ali que vai querer bater na mesa. Sim, vários divórcios acontecem devido às violências que acontecem em casa, né? Mas muitas vezes também acontece devido à falta de maturidade. Não só do homem, não só da mulher, dos dois. Mas aí vem aquela questão. Vamos lá, então, uma questão religiosa. O Evangelho diz que não se deve separar o que Deus juntou. Ou seja, o casamento perante Deus não pode ser desfeito. Quando a gente pensa casamento perante Deus, Deus, em toda a sua bondade, com todo o seu amor, com tudo que a gente conhece de Deus, Deus desejaria algo de mal para um casal?
De forma alguma. O que que Deus estaria querendo, então, com aquele casal? Crescer e multiplicar-os. Amai uns aos outros. Né? E eu pergunto para você, esses casais hoje, que se gladiam, que se enfrentam, que se machucam, não só fisicamente, mas moralmente, Deus faria aquilo ali? Muitas vezes, a pessoa, por mais que está casada na igreja, naquele papel, como a lei do homem reza, muitas vezes, por mais que ela esteja casada há 50 anos, ela nunca foi casada perante Deus. E nunca houve o amor verdadeiro. O que aconteceu inicialmente foi apenas interesse. Muitas vezes imposições culturais. Por mais que vivem hoje se aceitando, por mais que vivem hoje se suportando, 50 anos juntos, cheios de filhos, netos, muitas vezes aquele casal nunca foi casado perante Deus. Em contrapartida, às vezes, um grande amigo seu, seja homem, seja mulher, vocês sempre foram casados perante Deus. Quando a gente fala casar, é muito fácil a gente relacionar o casamento com a questão sexual. É importante, sim, para manter uma coisa saudável. Mas o casamento também pode existir sem o sexo. Nós temos aí como exemplo a questão do casamento homossexual. Isso é certo ou é errado? Existe uma visão grande na sociedade em relação a isso. Mas vamos pensar, raciocinar em cima disso aí perante a lei de Deus. O que é, como eu acabei de dizer, o amor perante Deus? É o amor incondicional. O casamento perante Deus é o amor incondicional. Não pode existir amor entre pessoas do mesmo sexo. Lembre, amor não quer dizer que é sexo. Não pode existir amor, carinho perante pessoas do mesmo sexo? Claro que pode. Mas a relação sexual poderia acontecer? Não. Na própria Bíblia diz, crescer e multiplicar-os. Como é que vai multiplicar mulher com mulher e homem com homem? Mas eles podem estar casados perante Deus? Claro que podem. Eles podem se amar sem ter um ato sexual? Claro que podem. Não há problema algum. Frente ao casamento de héteros, homem e mulher, qual a importância do sexo em relação à união desse casal? Nós vivemos ainda num mundo material, onde a matéria ela está lá latente, ela prevalece. E o ato sexual não deixa de ser uma questão também do homem, da matéria. E sim, esse ato sexual é uma das ferramentas que faz o homem e a mulher se atraírem. Qual seria a lógica no sentido de desejo? Um homem e uma mulher se relacionarem, se aproximarem, terem interesse um pelo outro, se não houvesse o sexo. O que na realidade provoca aquela vontade, aquele desejo de estar próximo do fulano, próximo da fulana? Como é que era? Vamos lembrar lá atrás, os primeiros namoros que tivemos, namorando. O que acontecia ao longo do tempo?
Cara, só dá tempo ao tempo. Se não existisse isso, talvez a multiplicação da nossa espécie estaria completamente comprometida. E o que acontece? A maioria dos divórcios acontecem justamente pelo mesmo motivo que fez eles casarem: o sexo. Faltou, o bicho vai pegar. Faltou, uma hora, vai dar confusão. Não satisfeito com aquela mulher só, não, tem que ter a outra também. E aí acontece, então, o que a gente já sabe. Vai separar. Mas e aí, perante Deus, essa separação, como é que é a legalidade disso? Ora, se foi feito um casamento perante Deus, toda essa agonia, todas essas tormentas que nós casados já tivemos, nós não iríamos ter. O amor de Cristo faz isso. Ah, mas, poxa, eu já tive então várias brigas com a esposa, já tive vários desentendimentos. Isso quer dizer então que nós não somos casados perante Deus? Não, não é isso. A maioria do tempo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês se respeitam? Vocês conversam? Sim. A confusão é uma vez ou outra. Então, vocês sim, se estão vindo até hoje, é muito provável que estejam casados perante Deus e respeitando, estão casados perante Deus. O que hoje, depois do sexo, e mais a falta do sexo, né, mais provoca as separações? O que vocês acham que é? A falta de comunicação. Vai passando o tempo, aquela comunicação não vai se dando como era sempre lá atrás. Tem uma história que diz o seguinte: um casalzinho bem idoso, mais de 60 anos casado. Aí foi perguntado para eles assim: meu senhor, o que faz você estar casado há tanto tempo assim com a mesma mulher? Aí ele falou assim: olha, sabe aqueles pão de alfaguete, tem aquelas pontinhas? Eu adoro aquelas pontas. Eu sou apaixonado pelo bico do pão. Mas há 60 anos eu corto o bico do pão e dou para ela. Aí perguntou para ela: e você? Como é que você está casado esse tempo todo? 60 anos, só com o mesmo homem? Olha, eu odeio o bico desse pão. Mas para agradá-lo, eu venho aceitando há 60 anos. Olha só. Isso fez eles viverem bem? Sim, beleza, um respeitando o outro. Mas o que faltou aí na realidade? Estão sofrendo à toa por quê? Falta de conversa. Falta de diálogo. É muito fácil a gente apontar os defeitos da nossa parceira, mas pergunta para ela quais são os defeitos do seu parceiro. Quantas vezes que nós realmente tentamos entender o que se passa de verdade na cabeça do parceiro, do esposo, da esposa? A gente está vendo só o lado ruim, a questão que me deixa agoniado. Aí ele me desrespeita, ele me trai, ele me bate. Tá, mas o que leva ele a fazer isso? Não estou querendo justificar nada disso. Mas o que leva aqueles acontecimentos a acontecerem ao longo da vida de casados? Como que um amor que era tão intenso que se dizia que existia lá atrás, aos poucos vai se desgastando e vai virando então ameaças, vai virando desrespeito.
falta de diálogo. Se nós entendermos realmente o que o nosso cônjuge realmente gosta, do que ele pensa em relação a determinado assunto, as coisas seriam um pouco mais fáceis de lidar. Você citou dois motivos, né, do divórcio. Primeiro, o sexo, né, que é o que une no começo e o que pode separar no fim. E o segundo, a falta de comunicação. Esses dois motivos citados seriam algo justificável em relação a essa união de Deus? Tá, vamos lá então agora isso daí. Mas então, a separação perante Deus, mesmo tendo isso escrito na Bíblia, que só será separado, não poderá ser separado porque Deus uniu, né? Ela pode acontecer e pode ser vista com bons olhos perante a espiritualidade? O que vocês acham? Seria uma coisa repugnante? Seria uma coisa contra a lei de Deus? Ou seria uma coisa viável e certa de ser feita? Aí que vem a grande dificuldade. Tem várias pessoas, veja bem, várias pessoas, eu conheço várias, que estão casadas até hoje porque a Bíblia diz que tem que estar casado. Os dois não se suportam. Eles se aguentam ali, né? Mas não separa de jeito nenhum, porque na Bíblia está escrito: uma vez casado, você não pode se separar. E muitas vezes acontece sim agressões físicas. Muitas vezes acontece sim agressões em palavras, emocionais. Muitas vezes aqueles dois sofrem, estão lá 50, 60 anos sofrendo, os dois, mas não separa. Qual que é a indicação que a gente sempre dá? Qual que é a palavra que o Espiritismo traz numa situação como essa? Primeira coisa, se vocês estão nessa até hoje e não se acertam, nunca Deus uniria uma questão dessa. Ou seja, vocês não estão casados perante Deus. Então, perante a lei de Deus, que diz na Bíblia, não tem problema nenhum de separar. Perante a lei do homem, o que acontece com o homem que espanca a sua mulher, que mata a sua mulher? E vice-versa também, tem mulher que faz isso também. O que vai acontecer com ele perante a lei do homem? Ele será penalizado, com certeza. Por que então estar juntos, sofrendo, se magoando, se entristecendo, se desgastando cada vez mais, à toa, por causa de uma crença? A gente fala o seguinte: ah, mas muitas vezes o casamento não se iniciou diante de uma prova divina? Sim, tem provas. Muitas vezes a gente tem que ir lá casar com aquela mulher casar com aquele homem para passar por uma prova. Isso acontece, sim. Mas a prova, quando acontece, ela é feita para você sofrer ou para você sanar aquilo que você fez lá atrás. Se minha mulher me fez muito mal e hoje eu estou com ela, eu vou descontar isso agora? Hoje eu sou o homem fisicamente o mais forte, eu vou descontar isso nela? Porque ela fez comigo lá atrás, quando eu era mulher, ela era homem? Se eu fizer isso, que prova que eu estou passando? Eu estou descontando, é diferente. Eu teria que suportar aquilo ali, ela também. E assim vencer aquela prova. O que faz a prova ser necessária? Uma agressão que eu fiz. Se eu agredi ela lá atrás, em outra vida, essa agressão, essa maldade que eu fiz com ela, gerou na realidade a necessidade de estar agora sendo provado, espiado.
E se eu faço isso agora nessa vida de novo, descontando? Eu estou fazendo o quê? Eu estou continuando fazendo aquela prova crescer mais ainda. Ou seja, lá na frente vai ter que voltar de novo. Você não cumpriu a prova, você descontou tudo que foi feito. Mas se eu separar agora, eu não cumpri o que eu tinha que cumprir. Pelo menos não está criando mais dívidas. Então, hoje, se você sofre, se você já fez de tudo para fazer com que aquele relacionamento fique melhor, fique saudável, e vocês possam aprender com aquela situação, eu tenho certeza, cara, que eu fiz tudo o que eu podia fazer. Não tem mais jeito. O sofrimento continue. Separe. Acredite, o prejuízo será menor. Porque quanto mais você agredir aquela ou aquele que está do seu lado, seja com palavras, seja com tapas, você está fazendo uma outra dívida. Você vai ter que reparar aquilo tudo. Já não basta o que foi atrás, vai ter novamente outras coisas a serem acertadas. Vou ficar no prejuízo, não consegui cumprir o que tinha que cumprir. Uma hora você terá a oportunidade novamente, mas com um peso mais leve, sem o peso da nova pedrada que você deu. Eu já conversei com evangélicos até, já pesquisei uma época sobre, né, eles têm muito essa questão de estudo da Bíblia. E o motivo de não se separar, por exemplo, né? Eles falam que está escrito que só pode separar no caso de adultério. Está escrito isso, pessoal, né? Só nesse caso. E é isso, eu vejo casais que têm essa fixação do casamento, que não pode separar de jeito nenhum, mesmo odiando. Tipo, minha esposa não faz o que eu quero. Jamais, não quer nada comigo, mas eu tenho que respeitar, que é a vontade dela. Sabe, vice-versa, tudo. Tá. Eu não consigo entender. Ok. Dentro da Bíblia. Essas questões são dogmas. Dogmas quem criou foi o homem. Se você pegar o livro sagrado de todas as religiões, a única coisa comum que vai ter é o quê? Amor incondicional, o amor que Cristo pregou. Vocês já sabem muito bem que tem esse amor, já falei para vocês várias vezes. O que diferencia uma religião da outra são os dogmas. E muitas vezes, nós, enganosamente, achamos que os dogmas é, na realidade, a religião possível. É, na realidade, a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Dogmas, na realidade, só servem para diferenciar uma religião da outra. Embora os religiosos, a grande maioria dos religiosos, acreditam no dogma. Eles acham que o dogma é a palavra de Deus. E essa parte da Bíblia que fala do adultério, só pode separar, não pode separar exceto o adultério. Isso que aconteceu, então, na época de Moisés. Ele tinha que criar alguma forma de amenizar aquela situação, onde a mulher era totalmente escravizada, era muito maltratada. Então, ele criou essa carta de repúdio. E essa carta de repúdio tinha que ter regras. Uma delas foi justamente essa. A questão de, se tiver adultério, separa, mas de forma tranquila. A mulher tem que ser aceita pela sociedade. Outra coisa, se o seu marido, naquela época, trabalhasse com uma coisa que eles consideravam indigna, ou seja, limpar esgoto, mexer com cadáver, se você quiser, você podia também pedir. Você podia, então, requerer então, o divórcio, a separação. Então, ou seja, teve uma carta, uma lei, para a época, e dentro dessa carta, uma lei, tem que ter as regras. Tem que ter o que pode e o que não pode. Ele não tinha como falar assim, olha, pode separar à vontade. Ou não pode separar de jeito nenhum. Tinha que ter pontos, então. Se rolar isso, pode.
se rolar isso? Não pode. O negócio é que a interpretação do Antigo Testamento, ela é feita ainda ao pé da letra até hoje. Sabemos que a Bíblia é dividida em duas partes, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é antes de Cristo. O Novo Testamento é depois de Cristo. O que Cristo veio fazer, então, com a palavra de Deus? Eu não vim mudar a lei. Eu vim colocar ela para a situação atual, que é uma outra situação. Nós não temos como seguir uma lei de 2000 anos atrás. Os tempos hoje são diferentes. E daqui a 2000 anos lá na frente, o que nós conhecemos agora como lei, não poderá ser também interpretado da mesma forma. Serão 2000 anos de evolução. É outra história. Então, o grande problema que acontece é que o Antigo Testamento ainda é levado ao pé da letra. E a palavra nova do Cristo, cadê? Que ele trouxe no Novo Testamento. Então, isso aí cria, na realidade, sim, uma agonia, uma angústia, uma dúvida tremenda em todos os religiosos. Por mais que eu acredite, como você falou, está lá escrito na Bíblia. Você é evangélico, você vê que não tem lógica aquilo ali. Ah, mas está escrito, então acredito. Isso não tem lógica. Nós temos que ter a nossa fé raciocinada. O Evangelho já diz isso. Existem aquela fé que, na realidade, foi uma questão cultural imposta, que você acredita porque está escrito daquele jeito. Você acredita porque é daquele jeito. E existe a fé raciocinada. Isso faz sentido? Deus, com todo o seu amor, faria isso? Cristo, com tudo que deixou para a gente, as palavras que deixou para a gente, concordaria com isso? Cristo ia concordar numa mulher ser apedrejada, seja lá qual for o motivo? Cristo estaria concordando com a pena de morte? Se matar é um crime, você vai fazer a mesma coisa com aquele que cometeu o crime? Qual é a diferença dele para você? Então, tem coisas que a gente tem que analisar, raciocinar. Vamos ter uma fé raciocinada. Fala. Mas nesse caso que você falou da pena de morte, né? Uma pessoa que é totalmente desequilibrada, não consegue conviver em harmonia dentro de uma sociedade, vamos supor um assassino em série, né? Faz o que com esse pessoal? Um estuprador que não tem limites, né? Olha, aí Vem, bota tudo numa ilha, eu vou te pra dar, morar lá, um mata o outro lá. a minha ideia em relação a isso, né? Prisão perpétua. Quem é quem para matar alguém? Mas a prisão também é horrível, né? Ah, mas aí ele escolheu aquilo, né? Foi a escolha dele. Aí vem uma questão que eu falo muito para os meus filhos, isso daí. Olha só. É possível se evitar situações constrangedoras num casamento, que muitas vezes não acontece perante Deus, o casamento perante Deus? Claro que há. Olha só. Se você está lá se relacionando com uma pessoa, passou pela cabeça de vocês em casar. Ok, vamos fazer lá o checklist para ver se é possível isso, se é viável isso, se convém fazer isso. Primeira coisa, como que é a relação desse meu parceiro com o dinheiro? Como que é a relação do meu parceiro com a violência? Ele é agressivo? Como que é a família dele? Lembra que eu falo que a influência da nossa família é gigantesca, como nós somos hoje? Podemos mudar? Claro que podemos. Mas existe uma grande chance aí da influência estar até hoje aí na nossa veia. Como que é o relacionamento entre o pai e a mãe?
O filho imita o pai e a mãe. Por mais que agora são flores, namoro tá novo, tá se descobrindo, beleza, legal pra caramba. Mas e depois que acabar essa descoberta? Será que ele não vai ser igual o pai dele, igual a mãe dele? Será que essa impulsividade que ele tem frente a uma questão do chateia, que ele fica nervoso, será que isso não vai ser colocado contra mim também? Então você tem que saber todos os prós e contras. Quem vai botar na balança é você, se vale a pena ou não. A escolha é sua. Mas se você analisar esse início de relacionamento de forma racional, muitas coisas poderiam ser evitadas. Eu concordo, sim, a beleza física é muito difícil de passar por cima disso, desconsiderar isso. O próprio sexo é difícil a gente desconsiderar isso. Mas vamos pensar, raciocinar. A gente sabe que isso passa. Rápido, passa rápido. O que vai restar? A convivência respeitosa, a amizade, sim. Pois é. Então, muitos desgastes podem ser evitados. Ah, mas é minha prova. Eu vou ter que passar por aquilo ali. Ok, beleza, passa. Mas saiba o que vem aí pela frente. Porque se a gente não faz essa análise, muitas vezes aceita assim como uma prova, a gente acaba se vitimizando. Mas tadinho de mim, eu não merecia isso. Eu não merecia essa mulher que virou uma bruxa. Aí eu não merecia esse cara que virou um sapo. Ok? Situação ali espiritual era necessário que vocês se encontrassem realmente. Vocês se enxergassem normalmente. Mas você sabia daquilo. Você fez análise lá atrás, como que seria isso daí? Você poderia reparar isso sem casamento? Claro. Antes de casar, repara aquilo. Foi quando você é besta. Mas por que você é besta? O que te leva a isso? Inocência. Exatamente. Vontade. Aquela fissuração. Falta de conhecimento também, de pensar, de ter uma palestra dessa. Exato. Aí vem aquela questão. Nós, adultos, é muito mais fácil a gente entender isso agora, e a gente sabe, que eu tenho certeza que todo mundo já passou alguma coisa na pele em relação ao seu relacionamento. A gente sabe muito bem disso que a gente está falando agora, como que é. E é assim realmente. Mas o jovem lá atrás, que nunca teve essa experiência, ele vai falar o que para você, pai e mãe, que está dando esse toque nele? Pô, mas que papo mais careta, coisa mais chata. Quem sabe se eu gosto dela ou não sou eu. Não é assim que acontece? E a gente colhe o que a gente planta. Não tem como evitar. A colheita é certa. E para que interessa mais ainda esse assunto, frente a vocês que estão falando que não se divorciaram, não se separaram, nunca casaram, vocês agora estão com bastante informação para ajudar aqueles que chegam até vocês com a conversa de que, eu quero separar. Me ajuda aí, amigo, o que eu faço? Quando você não conhece do assunto, você vai falar o quê? Você vai falar o que te convém. Se é uma amiga sua que você gosta muito, separa realmente. O cara está pisando na bola com você, está de um lado só, e do outro lado. Você está falando aquela opinião sua frente ao que ela está falando. Mas e o amigo dele, que está ouvindo ele lá também? Será que ele não está pensando a mesma coisa? Então, os segredos do casamento. Antes de casar, analise, veja aonde você está colocando o pé. Mesmo assim, eu quero. Ok, a escolha é sua. Converse. O diálogo é de fundamental importância. Saiba que um dia lá na frente, aquela atração física, o sexo, não vai ser igual.
O que que vai fazer essa união acontecer, então? O amor, o propósito de cada um. Eu sempre falo, afaste-se da pessoa que não tem o mesmo propósito que o seu. Falo isso para todos. Seja pai, mãe, filhos. Se o propósito não é o mesmo, você fez de tudo para que aquilo ali andasse como deveria andar, de tudo para ajudar aquele ser, e o negócio não vai para frente, você vai ficar sofrendo por quê? Só porque quer. Eu sei que é difícil, a gente ouviu algumas coisas disso, mas é a pura verdade. Se a gente analisar cruamente, é isso aí mesmo. Né? Você fala que o diálogo é super importante, né? Concordo. Porém, tem pessoas com uma personalidade própria de não dialogar em hipótese alguma. Por exemplo, o meu marido tem um sangue japonês, né? Então, assim, é uma pessoa super difícil de conviver. Qualquer coisa que queira conversar, ele não fala um A. E se você passar de 5 minutos falando, já faz cara feia e sai de perto de você. É bem complicado. Mas antes de casar, você sabia disso? Não. É. E os pais dele? São assim também? O pai é calado, né, que é japonês, e a mãe conversa pra caramba totalmente diferente, extrovertida. Essa análise dos pais é fundamental. É um cruzamento, assim, totalmente diferente. E ele puxou o lado do pai, de ser... Ó, eu até brinquei com o Gabriel esses dias, meu filho, falei o seguinte, ele está com 19 anos, não tem namorada ainda, mas uma hora vai acabar tendo. E eu brinco com ele e falo o seguinte, ó, cara, quando você for escolher seu namorado, tem duas questões que você tem que ficar atento. Já que você não conhece, conheça primeiro os pais. Veja como é que eles são. Eles se gladiam? Eles são educados? A tendência é que elas sejam igual. Sim, eu sei que tem os casos ali que é o avesso, não tem nada a ver. Mas a grande influência que os pais têm sobre o filho interfere lá sim no relacionamento. Segundo, olha para a sogra. Ela vai virar por ali. Brincadeira. Mas é aquela questão, né? Essa questão física que eu estou falando, espere os pais naquela pessoa. Pode ser que, com a evolução, o crescimento daquela pessoa, ela mude completamente, vire o avesso da família. Mas você sabe qual transformação que vai ter que acontecer. Você conhecendo isso, esse todo, é muito mais fácil o diálogo. É muito mais fácil você colocar para o parceiro e realmente se passa na sua cabeça o que é, na realidade, não só o lado dele que vai ver, mas o todo. E resumindo tudo, separação é necessária? Se está te fazendo mal, sim. O prejuízo vai ser menor, acredite. Não crie mais dívidas com aquela pessoa. Mesmo depois de separado, olha só que legal agora, a melhor parte. Mesmo estando separados, mas era uma prova que você tinha que estar com aquela pessoa, você pode desfazer isso estando separado. Ainda mais se tiver filhos. Qual é o casal que se separa e o homem, o marido e a mulher nunca mais se encontram ali, sendo que tem um filho no meio? Para sempre aquele relacionamento. Só que agora vocês não se tapeiam mais. Só que agora vocês não se gladiam com palavras mais. Muitas vezes a reparação será mais fácil estando separado do que unido naquela situação. Lógico, antes da separação, tenha certeza no seu íntimo. Você fez de tudo para que aquilo dê certo? Se tem certeza que fez de tudo, não existe. Está sofrendo à toa. Está criando mais dívida à toa. Há alguma dúvida, gente, em relação a isso?
Alguma questão que vocês queiram levantar? Vamos lá, vamos aproveitar que agora, como a gente tem as companhias espirituais, a gente consegue responder. A partir do momento que eles se distanciam. Ô, Wagner, você falou aí que, por exemplo, você está sofrendo sofrimento dentro de um relacionamento de casamento, e se você, vamos supor, se separar, né, é apoiado, e para não gerar dívidas, certo? E, por exemplo, uma pessoa que sofre tudo, mas como que ela vai saber se gerou dívidas ou não nesse decorrer desse período? Olha, a maioria dos relacionamentos que nós temos hoje, a grande maioria, é uma expiação. Você está vendo para reparar. Quando você sabe, você não vive bem, você está triste, você sabe que a outra pessoa está triste também. Tenta dar aquela ajustada, mas o negócio não anda de jeito nenhum. O momento de aflição, de angústia, é muito maior do que o momento de sossego, de paz, de amor. O que você acha que é isso? Se é uma expiação, se vocês têm que passar por aquilo, aí eu pergunto para você, a expiação, vocês vão ter que se fazer sofrer novamente? Ou seria o contrário? Seria o contrário, certo? Vocês estão juntos, se for uma expiação, vocês foram colocados juntos para vocês desfazerem o que vocês fizeram lá atrás. Aí eu pergunto, nessa guerra que vocês estão desfazendo ou estão fazendo mais ainda? Pode virar um obsessor do outro também, né? Fácil. Mas, por exemplo, só quando um sofre, o outro está ótimo. O que está sofrendo, tipo, perdoou. Assim, separar em vida de sexo, tomar vida de sexo. Beleza. A sua parte você fez. Talvez agora quem deve é ele a você. Na próxima vez que ele vier com você, de repente ele vê como seu filho, é muito mais fácil você botar ele no eixo. Você não está vindo agora você e ele para ter que desfazer algo que fez lá atrás. É diferente, é uma situação diferente. Faça a sua parte. Tá? Depois ele se vira para fazer a dele. Mas mesmo se você perdoando, tipo assim, fez sofrer pra caramba, a outra pessoa não. O que fez sofrer foi perdoado. Ainda tem essa dívida para a próxima vida? Isso é difícil, né, analisar. Só Deus vai analisar isso. Né? Aquela questão, né? Uma coisa é certa, o perdão não é só eu falar para você, olha, eu te perdoo. Exatamente. Porque você sabe que a pessoa não tem culpa daquele nível que ela está de consciência, né? Exato. Daquela maturidade que ela está tendo naquele momento. Exato. Vamos colocar uma situação de perdão ao extremo, tá? Perdão 100%. O que é o perdão 100%? Imagina um mal que uma pessoa te fez. Ok? Aquele mal tá. Eu lembro dele direitinho. Aí você diz que perdoou. Beleza. Depois de um tempo, quando o seu amigo toca naquele assunto, se você relembrar daquilo, inclusive nos detalhes, você não desculpou nada. Fico falando aqui, se você perdoou de verdade, você sequer vai lembrar daquela situação. Olha como é que é difícil perdoar de verdade. Ah, mas é possível você não se lembrar de algo na sua vida? Claro que tem. Quantas coisas aí para trás aí, se a gente for contar uma história para vocês, amigos de vocês, você lembra daquela história que aconteceu isso? Você não lembro disso. Por quê? Aquilo ali não estava dentro de você, mas apagou. O perdão verdadeiro é isso. Se você se lembrou da situação, tenha certeza. Pode sim estar no nível de perdão lá em cima, mas 100%. Vários a gente tem memória de coisas boas e ruins, e médias e etc. Sim. Então a boa também tem que apagar. Vai embora. Quantas coisas boas? Você lembra de tudo que sua mãe fez para você? Não. Então, vai embora. Quantas coisas Na ruins infância, né, a você. gente não lembra. Quantas coisas ruins você já esqueceu? Quantas coisas ruins estão aí na sua mente latente? Tem várias. Mas um sinal de que a gente realmente perdoou é justamente isso.
Cara, eu nem lembrava disso. Total. Eu não lembro disso de jeito nenhum. Acho que a questão que ela está falando não é que você não é lembrar. Você não tem como lembrar, você vai lembrar o que aconteceu. Mas que eu queria falar assim, vamos conta uma história que ela não vem na sua cabeça. Sim, é aquela questão, pessoal. Quando ele falou isso, foi o seguinte. Quando você não lembra daqueles detalhes, quando você, cara, esse negócio me passa suave na cabeça, não sei nem que gerou aquilo. É isso. Você nem sabe, você sabe que teve uma treta muito grande lá atrás, né, com a pessoa. Mas o que aconteceu? Cara, o que aconteceu mesmo que a gente brigou? Isso é possível. É difícil da gente entender que isso acontece? É, porque é difícil realmente a gente perdoar nesse nível que Cristo deixou para a gente. Muito difícil. Não é à toa que estamos aqui ainda, nesse planeta de expiação. Mas quem fica remoendo que vai se lembrar bastante dos detalhes, né, Wagner? Porque se você tipo, não ficar lembrando todo dia, todo mês, todo ano daquele negócio, você vai esquecendo. E aí dá essa reação, né? Você lembra, você vai para você. É. Vai estar ali presente, constante. Então, a gente pode sim reparar essa situação num casamento, por exemplo, né? Onde era realmente uma prova que você tinha que passar ali, sem necessariamente estar casado. Você consegue fazer isso com amigos, você consegue fazer isso com um chefe, ou às vezes está ali no seu momento, no seu caminho ali, justamente para fazer um reparo. Mesma coisa. Alguma dúvida, gente? Tudo bem? Vamos lá. Vamos novamente fechar os nossos olhos. E vamos respirar profundamente, deixando novamente com esse ar puro, essa paz, adentro dos nossos corações. E ali fique. Possamos agora ficarmos mais tranquilos, mais equilibrados. Possamos agora emanarmos do nosso coração essa paz, esse amor a todos esses que passam na nossa mente nesse instante. Maridos, esposas, onde quer que esteja, quer que faça, que possam sentir o amor divino em seus corações. Que essa paz se estenda principalmente aos nossos algozes, se é que temos algum. Que possam sentir se queremos sim perdoá-los ou já perdoamos. Damos o perdão também. E que nos próximos dias a paciência se faça presente em nossos corações. Possamos assim sermos atenciosos com esses que vivem ao nosso lado. Possamos entender, possamos conversar, possamos amar todos esses que se aproximam de nós. E nos próximos dias, possamos ser mais compreensíveis, mais justos, mais equilibrados. E que possamos assim levar a sua palavra a todos os cantos deste planeta. E na próxima semana possamos estar aqui novamente, repletos de fé, repletos de vontade, prontos para sermos tratados novamente, abastecidos de palavras e energia novamente. E assim, pedimos a permissão para encerrarmos os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Amém.